Dando continuidade, então, ao estudo das glândulas anexas ao tubo digestório, nessa videoaula nós vamos abordar as glândulas salivares. Então, as glândulas exócrinas, elas se classificam de acordo com vários parâmetros, dentre eles o tipo de adenômero e o tipo de ducto que elas apresentam. Nas glândulas salivares, os adenômeros, que são a parte secretora da glândula, eles podem ser acinosos, tubuloacinosos ou tubulosos. Na verdade, alguns adenômeros vão ser tubulosos, mas dificilmente nós vamos ter uma glândula 100% tubulosa. Vamos falar disso mais para frente. Esses adenômeros, eles são ramificados também. Os ductos, que correspondem à porção condutora da glândula, são do tipo composto. O outro parâmetro de classificação é o tipo de secreção. O tipo de secreção das glândulas salivares pode ser serosa, mista ou predominantemente mucosa, né? Difícil a gente ter uma secreção 100% mucosa, por isso que eu falei que dificilmente nós vamos ter uma glândula totalmente tubulosa. E quanto ao mecanismo de excreção, que é um outro parâmetro de classificação das glândulas exócrinas, todas as glândulas salivares são merócrinas, ou seja, todas elas secretam apenas o produto que fabricaram, sem perder na secreção desse produto nada do conteúdo celular. Então, não perde membrana, não perde citosol, nem componente de citoesqueleto, nada. O produto de secreção, vamos falar que é um produto puro, né? É só a secreção sem nenhum conteúdo celular. Então, para a gente lembrar o que isso que a gente falou significa, eu coloquei aqui essa fotografia do livro do Junqueira, que mostra para a gente, representa aí alguns tipos de glândulas exócrinas. Tudo que tiver em azul nas figuras representa o sistema de ductos. E a parte pretinha é a parte secretora da glândula, são os adenômeros. Então veja, nas glândulas salivares, todas elas vão ter um ducto composto, significa um ducto que se ramifica. E na extremidade de cada ramificação nós vamos encontrar a parte secretora, que pode ser acinosa, quando arredondada, pode ser tubulosa, quando alongada, e pode ser tubuloacinosa, quando começa alongada e termina arredondada, certo? Então, outra coisa que a gente precisa lembrar aí do tecido epitelial glandular é que quando o adenômero é acinoso, a secreção da glândula vai ser do tipo serosa. Adenômeros tubulosos produzem secreção mucosa e adenômeros tubuloacinosos produzem secreção mista, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que os adenômeros também podem se ramificar. Quando o ducto é ramificado, a gente chama a glândula de composta. E quando o adenômero é ramificado, a gente classifica a glândula como ramificada, certo? Bom, o que eu falei para vocês no slide anterior a respeito das glândulas tubulosas? Como eu acabei de falar, glândulas tubulosas produzem secreção mucosa, mas sempre junto com o muco, as glândulas produzem sempre um pouquinho de fluido seroso. Esse fluido seroso vai conter proteínas e enzimas que visam controlar a flora microbiana na superfície. Então, quando a gente tem uma glândula mucosa, como por exemplo a glândula salivar sublingual, ela é predominantemente mucosa. Significa que os adenômeros vão ser predominantemente tubulosos, mas de vez em quando nós vamos encontrar em algum adenômero uma finalização acinosa, ou seja, alguns adenômeros vão ser tubuloacinosos, certo? Por isso que não vamos ter glândulas 100% tubulosas,
Os adenômeros, sim, podem ser alguns tubulosos, mas não vão ser 100% deles. Então, a gente nunca vai ter uma glândula 100% tubulosa e nenhuma glândula 100% mucosa. Bom, nós falamos aqui nesse slide, né, os parâmetros de classificação das glândulas exócrinas. Agora vamos relembrar o que significa uma secreção serosa, o que significa uma secreção mucosa e o que significa uma secreção mista. Secreções serosas são secreções fluidas, bastante aquosas e ricas em conteúdo proteico. As secreções mucosas são secreções ricas em polissacarídeos, ricas em carboidratos, e a consistência dela é bem mais viscosa, é uma secreção mais espessa. As secreções mistas, então, são aquelas que são ricas ou que contêm parte serosa e parte mucosa, né? As glândulas acinosas ou os adenômeros acilosos, como eu falei, produzem secreção serosa. Os adenômeros tubulosos produzem secreção mucosa e os túbulo-acinosos produzem secreção mista. Então, para a gente relembrar, eu coloquei aqui as características das células serosas e as características das células mucosas. Ambas serão células polarizadas, significa que a parte basal vai ser destinada a abrigar o núcleo e as organelas de síntese, enquanto o citoplasma apical vai se destinar a armazenar os grânulos de secreção. Na célula serosa, o núcleo é basal e esférico. Na mucosa, ele é basal, mas é achatado. A célula serosa, como a gente falou, produz uma secreção rica em proteína. Então, eu não desenhei, mas aqui em volta do núcleo a gente vai encontrar uma grande quantidade de cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Como o retículo rugoso, né? Ele é rugoso porque ele tem ribossomas aderidos na sua superfície, e como os ribossomas são ácidos, o citoplasma basal, ou seja, a parte basal da célula, vai ter uma basofilia, ou seja, uma afinidade pelos corantes básicos, devido à acidez que a grande quantidade de ribossomas confere ao citoplasma, tá? Então, é uma característica das células serosas a basofilia basal. Vocês vão ver em slides próximos que corresponde a uma coloração mais intensa na parte basal do citoplasma. Os grânulos de secreção, o conteúdo proteico dos grânulos de secreção também se cora bem por HE. Então, na célula serosa, nós vamos ter um citoplasma bem corado, especialmente na parte basal, um núcleo esférico e os grânulos de secreção bem visíveis quando a gente usa a coloração por HE. Do ponto de vista submicroscópico, nós vamos perceber uma grande quantidade de mitocôndrias, uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, um Golgi bem desenvolvido. E as principais proteínas que a gente vai encontrar armazenadas aí nos grânulos das glândulas salivares serosas é a enzima amilase, lactoferrina, proteína complexificadora de ferro, que ajuda no controle microbiano, lisozima, enzima que degrada a parede celular das bactérias e, portanto, tem ação bacteriostática, dentre outras proteínas. Bom, como a gente falou, então, o núcleo das células mucosas, ele é basal e ele é achatado. E hoje o que acontece? A célula mucosa, ela não vai ter tanto retículo endoplasmático rugoso assim, já que o conteúdo de secreção dela é basicamente carboidrato. Então, ela vai ter um Golgi muito desenvolvido, mas o Golgi não se cora por HE. O muco também não se cora por HE, de modo que todo o citoplasma vai ser clarinho, vai ficar clarinho nas lâminas coradas por hematoxilina e eosina.
Ao contrário, se a gente fizer técnica de PAS ou de Gaussian Blue, o citoplasma vai ficar bem corado, em rosa choque ou em azul piscina, respectivamente. Então, para a gente fixar o que a gente acabou de ver no desenho do slide anterior, olha, a gente tem aqui um pedacinho de uma glândula submandibular, que é uma glândula mista. Então, vocês veem aqui, olha, a parte acinosa do adenômero, com o citoplasma, as células contendo o citoplasma bem corados, veja, núcleo esférico, e os grânulos de secreção bem visíveis, bem corados. Enquanto que nas células mucosas, a gente observa os núcleos achatados na base da célula e o citoplasma branquinho, mal corado, não cora nem pela eosina e nem pela hematoxilina. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês conseguem ver umas bolinhas preenchendo aí o citoplasma da célula. São os grânulos de secreção, mas o conteúdo não se cora, o conteúdo fica branquinho. Aqui do lado esquerdo da fotografia, a gente tem um ducto característico das glândulas salivares, é o ducto estriado. Ducto é a parte condutora da secreção. Vocês observem aqui as células altas e olha como que na base da célula parece que tem umas estriações, estão vendo? Por isso o nome dele, ducto estriado. Vocês vão ver essas estriações, elas são importantes no transporte de íons. E a gente vai comentar isso quando a gente falar dos ductos estriados no slide adiante. Bom, as glândulas salivares são muitas, né? Nós temos 3 pares de glândulas salivares, denominadas glândulas salivares maiores, que são glândulas encapsuladas, né? Que consistem em órgãos em si mesmas. Então, são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, que juntas produzem 95% do volume de saliva que a gente tem na cavidade bucal. Porém, além desses 3 pares de grandes glândulas salivares, nós temos espalhados na mucosa bucal várias pequenas glândulas que se localizam na parede de estruturas bucais. Então, na mucosa labial, na mucosa da bochecha, no palato mole, enfim, né? Na língua. Então, são glândulas pequenas ou menores, né? Intraparietais. Os ductos dessas glândulas se abrem no epitélio de revestimento das regiões onde elas se encontram. Então, no epitélio da língua ou na mucosa labial, enfim. As glândulas menores, todas elas juntas, produzem 5% do volume de saliva que a gente encontra na cavidade bucal. E o interessante é a gente já ficar sabendo que todas as glândulas salivares menores são mucosas, ou seja, produzem uma saliva mista predominantemente mucosa. A única glândula salivar menor que produz saliva serosa é a glândula de von Ebner, que se localiza na parte posterior da língua, né, relacionando o seu ducto se abre no sulco valar. Então, são glândulas que se relacionam com as papilas circunvaladas, ficam próximas ao V lingual. Como eu falei para vocês no slide anterior, as glândulas salivares maiores são glândulas encapsuladas. Elas são glândulas que constituem órgãos em si mesmas, né? Justamente porque elas têm essa cápsula que as individualiza das estruturas vizinhas. A cápsula de tecido conjuntivo, claro, né, das glândulas salivares, emite projeções para o interior da glândula. Essas projeções de tecido conjuntivo são chamadas septos, e esses septos então subdividem a glândula em grandes partes, que são chamadas lobos.
Então, todas as glândulas salivares maiores são glândulas lobadas, certo? Ou lobuladas. Por quê? O mesmo tecido conjuntivo do septo, que divide a glândula em lobos, projeta-se para dentro de cada lobo e subdivide o lobo em pequenas partes chamadas lóbulos. Os adenômeros ficam delimitados por septos e no interior dos lóbulos glandulares. E os ductos são de vários tipos. Nós temos ductos intralobulares, do tipo intercalar, que é o menorzinho deles. Intercalares confluem, formando os estriados, que também se localizam dentro dos lóbulos, então são intralobulares. Os estriados vão confluindo e se dirigindo para a periferia do lóbulo, e aí eles adentram os septos conjuntivos, formando os ductos interlobulares, também chamados de ductos excretores. Os ductos excretores, eles confluem à medida que os septos vão se encontrando, formando ductos excretores cada vez maiores, que acabam formando o ducto principal da glândula, o ducto que atravessa a cápsula e vai se abrir na cavidade bucal. É bom lembrar, né? Vocês já estudaram isso quando estudaram glândulas, tecido epitelial glandular, que a propulsão, o fluxo da saliva é promovido por células epiteliais contráteis, chamadas células mioepiteliais. Essas células abraçam os adenômeros pelo lado de fora e abraçam também os ductos intercalares, e as ondas de contração que elas sofrem, então, ajudam a impulsionar a saliva ao longo do sistema de ductos. Então, nessa fotografia, olha, dá para ter uma ideia melhor do que a gente falou no slide anterior. A gente tem aqui um pedaço de uma glândula submandibular, salivar submandibular. A gente está vendo a cápsula de tecido conjuntivo. Repara que essa cápsula se projeta para o interior da glândula, dividindo a glândula em lobos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um lobo. E repara que o lobo é subdividido em pequenas partes, olha, também por septos conjuntivos, mas são septos mais fininhos. Cada uma dessas pequenas partes aqui corresponde a um lóbulo, certo? Então, os lobos são subdivididos em lóbulos. Como eu falei, adenômeros ficam dentro dos lóbulos. Ductos intercalares, que nesse aumento não dá para a gente identificar, e os ductos estriados também ficam dentro dos lóbulos. Mas os ductos estriados se dirigem para os septos, formando os ductos excretores ou ductos interlobulares, porque como eles estão nos septos, eles vão ficar sempre entre lóbulos. À medida que esses ductos, então, vão se projetando nos septos, eles vão se fundindo e ficando cada vez maiores, coletando aí um volume de saliva cada vez maior, até que eles formam um ducto único, não está dando para ver nesse slide, que é o ducto excretor principal, que vai atravessar a cápsula da glândula, vai percorrer uma trajetória que vai variar de glândula para glândula e vai se abrir na cavidade bucal. Então, nessa fotografia, a gente tem um aumento maior, né? Não é uma visão tão panorâmica quanto no slide anterior, é uma fotografia da glândula sublingual. Reparem que a maioria dos adenômeros contém células mucosas, mas na extremidade, vocês estão vendo essas partes cor-de-rosa aqui, ó, parecendo meia-luas? Isso é o componente seroso da glândula. Lembra que eu falei que a glândula nunca é 100% mucosa. Ela sempre tem algumas células serosas que produzem proteínas e enzimas controladoras de flora microbiana. Então, o que a gente está observando aqui? Ó? A gente está observando um septo conjuntivo
Vocês estão observando as fibras colágenas do tecido conjuntivo que forma esse septo. E nos septos nós sempre vamos encontrar vasos sanguíneos, nervos e ductos. Então, observe, a gente tem um feixe nervoso aqui, ó, cortado no sentido longitudinal. Aqui tem também parte nervosa. Uma artéria cortada aqui no cantinho e um ducto excretor ou ducto interlobular, porque ele está entre os lóbulos. Há também quem chame esses ductos de ductos coletores, excretores ou coletores. Repara que dentro desse lóbulo, os adenômeros e os ductos, olha, os ductos estriados, certo? Repara como que é diferente o tamanho do ducto, olha. Aqui, vocês estão vendo a luz do ducto estriado, ela é bem nítida, as células são altas, mas o ducto é pequeno e a luz também, porque o volume de saliva que circula nele é a saliva produzida por esses adenômeros vizinhos a ele. Já esse ducto excretor, olha como que a luz dele é ampla, o epitélio é mais alto, ele é um epitélio pseudoestratificado nesse daqui, porque nesse ducto circula a saliva que foi produzida por todos os lóbulos vizinhos a ele. Bom, aqui nesse slide a gente tem um esquema do que a gente encontra dentro dos lóbulos das glândulas salivares. Então, como a gente já comentou, nós vamos encontrar todos os adenômeros. Adenômeros sempre se encontram dentro dos lóbulos. Vamos encontrar os ductos intercalares, que são os ductos que servem a cada adenômero. Então, cada adenômero tem o seu ducto, que escoa a saliva produzida por ele. Como o volume de saliva produzido por um único adenômero é pequeno, o ducto que se segue ao adenômero, que é chamado de ducto intercalar, ele também vai ter um diâmetro pequeno, uma luz pequenininha e um epitélio baixo. O epitélio do ducto intercalar, ele varia de pavimentoso, simples ou cúbico baixo a simples cúbico, certo? Então, cada adenômero tem seu ducto intercalar. Ductos intercalares vizinhos confluem formando ductos maiores, os ductos estriados. Então, como o ducto estriado ele contém ou ele transporta a saliva produzida por vários adenômeros vizinhos a ele, ele vai ter um diâmetro maior, uma luz maior e células mais altas. Essas células são colunares, certo? Bom, nesse desenho, o autor desenhou aqui, ó, um adenômero mucoso, né? Com células mucosas, ó, núcleo achatadinho. Na verdade, é um adenômero tubulacinoso. Vocês estão vendo que por fora aqui tem uma meia-lua de células serosas, né? E aqui ele desenhou um adenômero puramente seroso, exclusivamente seroso, produtor de saliva fluida rica em proteínas, né? Bom, por fora dos adenômeros e também dos ductos intercalares, percebam que tem células envolvendo essas estruturas. Essas células são as células mioepiteliais, que quando acionadas pelo sistema nervoso autônomo simpático, se contraem, apertando os adenômeros, apertando os ductos, e, portanto, se tiver secreção na luz do adenômero ou na luz do ducto, essa secreção vai ser impulsionada pelo sistema em direção aos ductos estriados e dali para adiante. Esse é um outro desenho que mostra a mesma coisa, só que numa visão mais tridimensional. Então, a gente tem aqui, olha, um adenômero, outro adenômero, né? Esse adenômero aqui é túbulo acinoso. Então, ele tem a parte tubulosa com células mucosas, a meia-lua serosa, produzindo saliva serosa. Esse adenômero é exclusivamente seroso. Aqui um adenômero seroso,
vizinho, aqui um adenômero mucoso vizinho. Então, cada adenômero tem o seu ducto intercalar. Ductos intercalares vizinhos confluem, formando os ductos estriados. Ductos estriados vizinhos confluem, formando ductos estriados maiores, que se direcionam para os septos conjuntivos que delimitam os lóbulos. E lá eles se tornam ductos excretores, coletores ou interlobulares. Repara que no desenho, olha, o autor representou as células mioepiteliais abraçando os adenômeros, mas elas também estão presentes aqui nos ductos intercalares, abraçando os ductos intercalares. Os ductos estriados são ductos característicos das glândulas salivares. Só as glândulas salivares apresentam ductos estriados. Como nós vimos, eles são sempre intralobulares, ou seja, estão sempre dentro dos lóbulos. A luz é sempre bem visível, né? As células são altas, são colunares e apresentam estriações na base do seu citoplasma. Quando vistas ao microscópio eletrônico, essas estriações se revelam ser invaginações basais associadas a mitocôndrias, que são especializações de membrana que nós sabemos estão relacionadas com o transporte ativo de íons em grande quantidade, certo? Então, aqui nessa membrana dessas invaginações, nós vamos ter canais iônicos, canais de transporte ativo, que vão trocar sódio por potássio. Então, eles vão excretar, recolher sódio da saliva que foi produzida, excretar no tecido conjuntivo adjacente, recolher potássio do tecido conjuntivo, que vai ser excretado na saliva. Então, a saliva tem um teor alto de potássio e um baixo teor de sódio. Os ductos, estriados, eles também têm canais transportadores de bicarbonato e cloro. Da mesma forma, o cloro é transportado em direção ao tecido conjuntivo e o bicarbonato em direção à secreção salivar. Então, a saliva ela é rica em bicarbonato, ela tem um pH que tende mais para o alcalino, e esse bicarbonato ele é importante elemento protetor na medida em que ele neutraliza o ácido formado ou produzido pela ação de degradação de açúcar e outros alimentos pela microbiota bucal. Esses ácidos, resíduos, ou produtos de metabolismo bacteriano, eles são extremamente danosos ao esmalte dos dentes e podem levar a lesões cariosas. Uma saliva, então, produzida adequadamente, ela neutraliza esses ácidos, protegendo os dentes de sofrer, então, essa ação ou essa doença cariosa, certo? Nessa fotografia, o que nós vemos aqui? Dois ductos estriados e vemos também ductos intercalares, olha, que se caracterizam por serem bem menores, luz pequenininha e as células que formam sua parede serem cúbicas, um epitélio cúbico simples. Então, a gente está vendo um pedacinho de ducto intercalar aqui, outro pedacinho de ducto intercalar aqui e os adenômeros, as células secretoras dos adenômeros, que nesse caso aqui são células serosas. Outra coisa que a gente observa nessa fotografia, que é bom mostrar, é a riqueza de capilar sanguíneo. Nós produzimos cerca de 2 litros de saliva por dia. Então, de onde vem essa água da saliva? Essa água vem dos capilares sanguíneos que circundam os ductos e os adenômeros, certo? Então, as glândulas salivares, elas são bastante vascularizadas, são bem vascularizadas e a rede capilar aqui é intensa e muito importante.
Bom, aqui nós temos uma visão panorâmica da glândula parótida. A glândula parótida, como toda glândula salivar, ela é composta e, como ela mesma, ela é serosa. Então, dos três pares de glândulas salivares maiores, a parótida é a única glândula serosa, ou seja, a secreção dela é 100% saliva fluida, rica em enzimas e outras proteínas, né? Então, a gente está vendo aqui os septos conjuntivos, olha só, se ramificando e delimitando os lóbulos da glândula parótida. Repara que os adenômeros são todos serosos, bem corados, e nos septos conjuntivos a gente consegue ver os ductos excretores com sua luz ampla. Vemos também vasos sanguíneos. Aqui, como a visão panorâmica, o aumento é pequeno, não dá para a gente perceber os elementos nervosos e nem para distinguir com certeza artérias e veias. Provavelmente são veias, olha, pela luz ampla e a parede não tão espessa. Então, a glândula parótida, ela é responsável pela produção de cerca de 20 a 25% do volume total de saliva produzida. E no seu interior, normalmente, nós encontramos linfonodos. Durante seu desenvolvimento e seu crescimento, ela frequentemente incorpora linfonodos. O ducto principal ou terminal da glândula parótida se abre no vestíbulo superior ao nível do segundo molar e é chamado ducto de Stenon. Então, uma fotografia aí em grande aumento, pedacinho de um lóbulo da glândula parótida. Fotografia do Junqueira, do livro do Junqueira. Então, nós estamos vendo aqui os adenômeros acinosos, repara o núcleo esférico, nucleolo evidente, os grânulos citoplasmáticos bem corados. Aqui a gente consegue perceber, olha, por fora do adenômero, essa célula alongadinha aqui é a célula mioepitelial, o pedacinho do ducto intercalar, também envolvido aqui pela célula mioepitelial. E aqui um corte, um segmento do ducto estriado. A glândula submandibular é das três glândulas maiores a que produz o maior percentual de saliva. Cerca de 70% da saliva que a gente tem na cavidade bucal é produzido pela glândula submandibular, que é uma glândula mista predominantemente serosa. Aqui nessa fotografia a gente vê parte de um adenômero com um ducto estriado cortado longitudinalmente. Aqui os adenômeros vizinhos a ele são tubuloacinosos, olha, começa alongado, termina arredondado. A parte tubulosa com células mucosas e a meia-lua serosa, como o próprio nome indica, formada por células serosas, né? Vemos aqui um capilar sanguíneo, ó, como eu falei, esses adenômeros e ductos são se relacionam intimamente com capilares sanguíneos. As glândulas, né, submandibulares, os seus ductos se abrem ao lado do frênulo lingual, em projeções chamadas carúnculas sublinguais. Esse ducto terminal de cada uma das glândulas é chamado de ducto de Wharton. Aqui a gente tem uma visão panorâmica da glândula submandibular e aí vocês podem constatar que ela é mista. Tem células mucosas e células serosas. Porém, ela é mista, mas predominantemente serosa. Vocês estão vendo que é o tipo de célula que predomina nos adenômeros. Estamos vendo aqui septos conjuntivos que subdividem a glândula em lóbulos. Então, aqui é um lóbulo, aqui é outro lóbulo, um terceiro aqui e um quarto do lado de cá. E esses grandes ductos com células altas
citoplasma fracamente eosinofílico, são os ductos estriados das glândulas, que nesse caso aqui é a glândula submandibular. Bom, se a glândula submandibular é mista, predominantemente serosa, as sublinguais, ao contrário, são mistas, predominantemente mucosas. Observa aqui na visão panorâmica, a gente encontra algumas células serosas, olha, nos adenômeros, formando meia-lua serosa, mas a maioria das células é mucosa. No entanto, a glândula sublingual ou as glândulas sublinguais produzem apenas 5% do volume total de saliva encontrada na cavidade bucal. E normalmente elas não têm um ducto terminal, e sim vários pequenos ductos que se abrem na região anterior do assoalho da boca. Aqui a gente vê numa outra preparação, num maior aumento, um pedaço de um lóbulo de glândula salivar sublingual. Vocês estão vendo aqui os adenômeros tubulosos com células mucosas e os tubuloacinosos com células mucosas e a meia-lua serosa, né? Então é uma secreção mista, mas predominantemente mucosa, com apenas alguns componentes serosos. Aqui a gente vê também um ducto intercalar cortado de raspão, e aqui também um ducto começando a se tornar excretor, tá vendo? Ele está começando a ficar um pouquinho mais alto, mas ele ainda é envolvido pela célula mioepitelial. Na microscopia eletrônica de transmissão, então, a gente está vendo um adenômero tubuloacinoso da glândula sublingual. Então, aqui as células mucosas e aqui a meia-lua serosa com os grânulos de secreção proteica. E dá para a gente ver bem aqui, ó, abraçando o adenômero pelo lado de fora, a célula mioepitelial. Reparem também aqui a quantidade de retículo endoplasmático rugoso das células serosas. Estão percebendo aqui, ó? E é essa grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso que confere a basofilia basal nas células serosas. Bom, falamos bastante das glândulas salivares, não é? Mas e a saliva? O que vem ser a saliva e quais são suas funções? Então, a saliva é uma secreção, vocês viram, é uma secreção mista, tem componente mucoso e componente seroso, e ela exerce várias funções importantes. Ela umedece, lubrifica a cavidade oral, facilita a deglutição, ela ajuda a formar o bolo alimentar, né, a parte mucosa dela, inicia a digestão química, inicia a digestão dos carboidratos, importante na distribuição de moléculas gustativas pela superfície bucal, para poder ativar os botões gustativos, né? E para que, entre outras coisas, a gente perceba se o alimento é próprio ou não para o consumo. É interessante a gente comentar que existe uma estimulação reflexa na salivação provocada ou iniciada nos botões gustativos. Então, dependendo do estímulo que o alimento produz, não é? A gente pode ter uma maior salivação. Por exemplo, quando a gente coloca na boca um alimento muito ácido, essa acidez do alimento vai estimular o sistema nervoso a ativar uma secreção maior de saliva. Então, quando a gente se alimenta de coisas ácidas, a nossa salivação aumenta. Outra função importante da saliva é a ação imunológica. Então, na saliva, nós vamos encontrar imunoglobulinas do tipo A, que terão sido translocadas pelas células epiteliais, e elementos controladores de flora microbiana, como a lactoferrina e a lisozima. Também é importante, nós vamos ter fatores de coagulação na saliva,
Por isso, a mucosa bucal, ela regenera com mais facilidade, né? Por causa dos agentes coagulantes e também pelo fator de crescimento epidérmico que é secretado na saliva. Então, a regeneração da mucosa é muito boa. E quando a gente vê os animais lambendo suas feridas, né? Esse é um ato instintivo e importante, porque ao fazer isso, eles estão levando à ferida agentes coagulantes e fatores de crescimento epitelial que ajudam na regeneração dos tecidos. E uma característica é que ela é hipotônica em relação ao sangue. O grande responsável por isso são os ductos estriados. As glândulas salivares, elas recebem estímulos do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. A ação parasimpática é a principal causadora ou estimuladora da secreção salivar. Então, as células dos adenômeros têm receptores para a acetilcolina e, uma vez que a acetilcolina se liga nos seus receptores, ela ativa a via do inositol trifosfato, né, a via da transdução de sinal mediada pela proteína G, através da liberação de inositol trifosfato, que faz com que o cálcio guardado no retículo liso dessas células seja liberado para o citoplasma e se ligue então à calmodulina, ativando as cinesinas a promoverem a secreção dos grânulos. Então, além disso, a inervação parasimpática, ela estimula relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos. Portanto, a ação parasimpática, ela vai propiciar uma dilatação vascular, uma maior liberação de água do plasma em direção ao conjuntivo e, com isso, a saliva liberada pelo estímulo parasimpático será uma saliva mais aquosa, mais fluida. E a ação simpática, né, ela vai ter basicamente dois efeitos. Ela vai ser importante na excreção da saliva, uma vez que ela vai estimular as células mioepiteliais a se contraírem e a expulsarem o conteúdo de saliva que foi liberado pelas células secretoras, também mediadas pelo estímulo simpático, mas pela via do AMP cíclico, tá? Então, a via de transdução de sinal aqui é diferente. E a salivação, ela vai ser mais viscosa sob a ação simpática. Então, se a pessoa tiver por algum tempo sob a ação simpática, a saliva fica menos aquosa, fica mais espessa, mais viscosa. Por quê? Porque as fibras simpáticas, elas promovem vasoconstricção. E se o sistema vascular ficar contraído por um tempo razoável, a quantidade de água que vai ficar disponível para as células vai ser menor. Então, a salivação vai diminuir e a saliva, então, vai ficar menos fluida, mais espessa, mais viscosa. Finalizamos aqui, então, a nossa revisão das glândulas salivares. Estudem, né, aprofundem seus conhecimentos nos livros, nos vários livros disponíveis para consulta. E na próxima aula vamos estudar a fisiologia, a histofisiologia, né, do pâncreas.